Você é daqueles que só olha para a doença e não para o doente? Você não conhece as mensagens da doença que vão revelar as causas da dor profunda que esse indivíduo carrega? Você sabia que a doença serve para proteger da morte e da loucura? E a doença veio para você identificar a mente doentia desconectada da realidade? E aí, vai acordar ou vai continuar com essa sua vida doentia? Olá, Dr. Fernando Freitas aqui. Seja bem-vindo à terceira aula da Jornada da Psicossomática. E eu vou lembrar que nessa série de aulas eu revelo os segredos da Grécia Antiga para identificar de uma forma simples e imediata os vários enigmas que existem por trás das doenças físicas, mentais e emocionais. Isso tudo por meio de 3 níveis e mecanismos profundos que vão na contramão da medicina que a maioria das pessoas conhece. São eles: tratamento efetivo e duradouro, diagnóstico precoce e profilaxia. Ou seja, eu te entrego ferramentas poderosas para você identificar os conflitos emocionais, para você compreender as mensagens que as doenças te passam, para você encontrar um caminho para a vida mais saudável, de uma forma que você jamais imaginou ser possível em tão pouco tempo. É como tirar um monte de vendas dos olhos e começar a enxergar algo que você nem acreditava que existisse. E nessa terceira aula eu vou mostrar o poder da profilaxia. E o que é isso? É o que você precisa fazer para resolver as verdadeiras causas que estão aqui e que promovem o aparecimento das doenças. Se você conseguir trabalhar em níveis anteriores, identificar os conflitos inconscientes, quanto antes você trabalhar, melhor será o resultado. Sim, quando você tem o poder de descobrir as verdadeiras causas e trabalhar nelas, sabe o que acontece? Tudo isso aqui não precisa existir, né? Interessante, aí o tratamento fica muito mais efetivo, gasta menos energia e tem um resultado cada vez melhor. E assim o que vai acontecer? Que você pode ser um canal de saúde, de cura, não só para você, mas também ajudar as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus clientes. E tem mais! No final dessa aula eu vou responder as principais dúvidas dessa jornada que eu recebo, tanto na comunidade como também em vários bastidores, né? E ainda vou destravar um portal único de oportunidades. Então, continue comigo até o fim dessa aula, porque isso pode ser o caminho que você tanto buscou para a sua vida há anos, talvez décadas, como eu também fiz. Antes de começar, eu quero agradecer a você que deixou o seu comentário na primeira e na segunda aula. Eu espero ter respondido todos. Só recapitulando, na primeira aula eu falei sobre o tratamento eficiente, duradouro e que a doença, além de ser uma mensageira, ela é a sua aliada, verdadeira aliada, para você se tornar um ser humano cada vez mais saudável. Já na segunda aula, eu mostrei os 3 itens chaves para o diagnóstico precoce. E isso serve para quê? Para ajudar você a detectar essa doença ou esse caminho doentio que a doença vai te acordar para você mudar e transformar a sua vida em algo bem mais saudável. Sai dessa vida doentia. E se você ainda não assistiu nenhuma dessas aulas, aqui em algum lugar dessa página tem os links para você assistir o quanto antes. Agora aqui está uma grande verdade. Hoje, os medicamentos passaram a ser vistos como a única possibilidade de cura para todos os problemas da saúde. E como consequência, eu vejo pessoas usando cada vez mais remédios e remédios. O remédio faz mal por uma coisa, aí você toma o remédio para aliviar o mal que o outro remédio faz e não para de tomar remédio. Será que a vida é só tomar uma medicação vindo algo de fora para resolver os seus problemas internos?
Bom, é óbvio que você vai ficar cada vez mais doente e as doenças vão continuar cada vez mais. Por quê? Porque ao invés de você buscar a cura dentro, você está esperando um milagre de fora. Você quer ajudar o seu médico, você quer ajudar os remédios até a fazerem mais efeito? Então você precisa agir aqui dentro de você. Você tem esse poder de cura. E por que será que você não está usando? E agora eu te pergunto, você consegue entender o que é viver no mundo doentio e viver no mundo saudável? Quando é que você vai ter a capacidade de escolha e de realização para optar por esses dois caminhos? Porque quem não conhece isso não tem escolha. Acha que a vida é só ficar aqui nesse mundo de inferno e não para o paraíso do mundo saudável. Bom, se você prefere continuar cada vez mais preso nesse mundo de doenças, sofrimentos e dores cada vez maiores, então é uma escolha sua a partir de agora, porque agora você tem consciência que é possível sim ter uma vida mais saudável. E sinceramente, é aqui que eu gostaria que você fosse. Veja, a partir de hoje você vai poder fazer essa escolha, mas isso vai ficar para o final mesmo, porque agora eu vou mergulhar no conteúdo desta terceira aula. Tá preparado? Então vamos lá! Para evitar a progressão dos conflitos inconscientes seus e também dos seus clientes, e que podem chegar também a influenciar o sistema familiar, a sociedade, as organizações do seu mundo profissional e assim por diante. Doença não é só no indivíduo, é também nas relações, nas instituições, nas famílias. Bom, agora nós vamos iniciar a aula que eu quero dar para vocês sobre o tema de prevenção. E o que eu vou te mostrar é como a doença é uma mensageira, já falei isso para você, e essa mensageira revela as dinâmicas sistêmicas que, infelizmente, a mente cega e doentia não consegue enxergar. E sabe o porquê? Porque ela está presa no mundo da ilusão, uma bolha de ilusão. E você sabia que é o corpo que se conecta com a realidade? Não. E que ele se manifesta para bloquear o comando dessa mente desconectada do corpo e da realidade e assim encontrar um mundo mais saudável? Então o corpo acorda a mente. E nesta aula você vai ver a importância da relação entre duas dimensões importantíssimas, adulto e criança. A relação do indivíduo com a natureza e também a base histórica sobre a compreensão da doença. Você vai ver o significado e a função que a doença tem. E para isso eu vou te levar por uma jornada histórica de Hipócrates, lá na antiga Grécia, até os dias atuais com Bert Hellinger. Como a visão da doença, a visão da causa da doença ou das causas da doença vieram desde a visão de Hipócrates até Hellinger. Então eu vou fazer um apanhado sobre como essa evolução, essa compreensão da doença chegou até os dias de hoje. E aí, você está pronto para iniciarmos essa linda história da evolução da filosofia médica e compreender o que há por trás de tudo isso? E se você souber a realidade que tem por trás das doenças, você vai poder encontrar muitos caminhos possíveis de prevenção. A primeira etapa dessa jornada é com Hipócrates. Hipócrates, lá 300 a.C., tirou a medicina dos templos. Você sabia que ele era um asclepíade? O que é isso? Um sacerdote de Asclépios, o deus da medicina na antiga Grécia, ali no templo de Asclépios. E ele descobriu algo importantíssimo, que o poder de cura não estava nos deuses, e sim dentro de cada doente. E a essência de tudo isso é que todo indivíduo deveria estar em contato com a natureza. Se tem os deuses, no fundo, é o Deus natureza. E todos aqueles que perdem esse contato natural adoecem. Ele compreendeu a importância das polaridades. O mundo natural vive nas polaridades. E que todo indivíduo precisa ter um equilíbrio entre essas duas polaridades para encontrar um mundo saudável.
E se tiver a tendência de ficar em excesso ou falta nessas polaridades, abre um campo enorme para a doença se manifestar. Hipócrates era um indivíduo extremamente observador e ele investigava com os seus clientes como é que eles viviam, como é que eles se relacionavam, como se alimentavam. Até os sonhos eram importantíssimos para ele fazer o diagnóstico e orientar o tratamento. Esse grande mestre, esse sábio, sempre afirmava: devemos olhar para o doente, nunca para a doença. E o papel do médico é ajudar o doente a se curar, porque o poder de cura está dentro de cada pessoa. E quando essa pessoa perde o contato com a natureza, isso cria um bloqueio desse poder, então ele não consegue se curar e por isso a doença aparece. Imagina se você fosse um cliente de Hipócrates. Como seria esse atendimento e como ele conduziria esse trabalho? Eu sempre me imagino assim. Nossa, deve ser, não sei. Fico imaginando, quem sabe um dia, algum sonho numa vida passada, eu já passei por isso. Mas sinceramente, como eu gostaria de passar por essa experiência. Mas não é só com ele, né? É óbvio, né? Porque tem muitos outros sábios e mestres e gênios que passaram por aqui, que eu também gostaria de ter conhecido e aprendido diretamente com eles. A outra coisa é a relação do indivíduo com a natureza, que inclusive eu já até falei nas aulas anteriores, e ver como isso também é fundamental para a prevenção. Então, observe como é importante todo ser humano estar conectado à natureza. Essa conexão libera o poder de cura natural que todo ser humano tem. Quando esse vínculo é perdido e a mente acredita que é superior ao mundo que a cerca, superior à natureza, e que essa mente consegue ilusoriamente controlar a natureza, sabe o que acontece? As portas para as doenças se abrem. E aí as doenças vêm exatamente para trazer a mensagem que algo está errado com esse indivíduo. Portanto, o problema não é a doença, e sim a forma doentia dessa pessoa viver. Eu vou repetir isso tantas vezes, você tem que aprender isso. E se você estudar as medicinas tradicionais, você vai encontrar as mesmas bases que Hipócrates desenvolveu no seu trabalho. É a mesma coisa. Por quê? Porque, em essência, o conhecimento é sempre parecido, é muito semelhante. Porque toda a essência fala do quê? Natureza. Todos têm como referência a natureza. Você não sabia disso? Estude e você vai ver. Isso leva à compreensão sobre o aparecimento da doença, a função da doença e, consequentemente, o caminho do tratamento. Em síntese, tratar é ajudar o indivíduo a se tornar natural outra vez e seguir as leis básicas da vida. Eu gostaria muito de passar para a segunda fase da revolução dessa medicina, mas é importante eu citar um desvio que ocorreu por volta de 300 depois de Cristo, mais ou menos 600 anos depois de Hipócrates, com Galeno. Ele mudou o rumo da medicina hipocrática e colocou o foco na doença e não no doente. Ele não via mais o ser humano com o poder de cura. Aliás, assim, dessa forma, dessa filosofia médica, o ser humano se tornou um portador da doença, sem responsabilidade sobre o seu aparecimento e sem o poder de se curar. Aqui ocorreu a desumanização da medicina. O poder de cura saiu do doente e foi para onde? Vamos ver se você sabe. Passou exclusivamente ao profissional. Agora, com essa visão, o doente se cura quando a doença vai embora. Nessa filosofia médica, o doente tem uma parte do corpo com problemas. O resto está saudável. Assim, é só remover a doença e o resto estará saudável. Dessa forma, o que aconteceu? Perde-se a capacidade de compreender a mensagem da doença e o grande objetivo nessa filosofia médica é destruir a mensageira. E essa é a base da medicina ocidental que nós conhecemos até hoje.
O doente se torna passivo e por isso ele ganha o nome de paciente. E apenas assiste essa batalha dos profissionais contra a doença que ele carrega. Mas como eu já disse na aula anterior, o que acontece? Os doentes se tornam vítimas inocentes dessas doenças terríveis que vieram de algum lugar de fora deles e as doenças os pegaram. E aí, se não melhora, a culpa é sempre dos médicos, dos profissionais da saúde, que são incapazes de arrancar essa coisa que me pegou. E aí você já viu, né? É uma grande vantagem secundária para os doentes, que eles são coitadinhos, frageizinhos, e se as coisas não melhoram, a culpa é do outro, nunca dele. Ele não tem responsabilidade sobre ele. E aí, o que nós vemos é que no fundo tem dois poderosos, o profissional super-herói com seus superpoderes, seu cinto de utilidades, todos os arsenais médicos, equipamentos e remédios para combater o grande vilão que é a doença. Só que do outro lado tem o poder das vítimas, os doentes são inocentes e vítimas de culparem os profissionais pelo fracasso do tratamento e não eliminar a doença. Por isso é que eu digo que a medicina está doente. Ela perdeu a conexão com a natureza e com os seres humanos. Ela se tornou um grande jogo de poder e de ilusão. E aí, se você entender, o que acontece? Hipócrates, quando fala da doença, é como se fosse a ponta do iceberg. Então ele tem que olhar o iceberg inteiro e o mar que também está ali. Para Galeno, é só arrancar a pontinha do iceberg que aí some tudo. E você acha que some? Se você arranca, outra ponta aparece. Mas é a filosofia médica galênica e a filosofia médica hipocrática que estão aqui. No que será que você acredita? Aliás, no que será que você quer acreditar? E qual será a realidade? Bom, mas vamos voltar ao desenvolvimento que eu quero te passar e que começou lá com Hipócrates. Aí eu vou colocar um segundo passo nessa jornada, que vem com Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna. O que ele faz? Ele pega de volta as bases hipocráticas e ele descobre algo que é essencial para você saber, para trabalhar com a doença e com a profilaxia, que é a prevenção. Toda doença tem na sua origem os conflitos emocionais infantis não resolvidos. Guarde bem isso. E ele coloca uma ênfase especial no mundo da criança e no mundo do adulto. Grodeck traz essas duas dimensões. Por quê? Que essas duas existem de duas formas. Então é assim, uma forma saudável, o adulto cuida adequadamente da criança, das necessidades infantis da sua própria criança e se conecta com a vida, faz o que precisa ser feito. Aqui, a criança é apenas uma criança e é o adulto quem casa, quem constrói uma família, quem tem autonomia financeira, quem orienta os filhos para a vida. Eles são independentes, sabem construir relacionamentos saudáveis, respeitam a vida como ela é e reverenciam as leis naturais da vida. Por outro lado, pode existir o quê? A desconexão e a disfunção dessas duas dimensões. E aí o que acontece? O adulto não tem contato com a criança. A criança é que toma decisões e ela se torna responsável pelas dinâmicas adultas. Você já imaginou o que é deixar a criança fazer o que quiser na vida adulta? Você pega a criança e põe ela para dirigir o carro da família, para trabalhar, para casar, para ter filhos, para cuidar do dinheiro e assim por diante. Adivinha o resultado de tudo isso? É óbvio, né? Lá vai abrir as portas para a doença outra vez. O adulto desapareceu e a criança segue influenciada apenas pelas suas experiências de vida. Não tem contato com o que é a vida, o que é a natureza, as leis da vida. Existe uma frase de um poema de William Wordsworth, lá no século XIX, em que ele disse uma frase importantíssima, fala assim: a criança é o pai do homem. Essa frase é muito interessante porque até Freud utilizou na psicanálise. E tem alguns até que acreditam que foi o Freud que foi o autor, mas não foi, é o William. Mas o importante aqui é o significado da frase. O período da infância é muito semelhante ao período embrionário lá no mundo intrauterino.
Nesse início da jornada humana, lá no mundo intrauterino, o corpo está se construindo e se organizando para se relacionar com o mundo aqui fora. E o representante da vida nesse momento é o quê? A vida é o mundo emocional da mãe, que está lá, dentro do útero dessa mãe. Depois da fase embrionária, inicia a fase fetal. Agora, o corpo já está construído e ele vai apenas crescer. E é na infância onde se constrói o quê? As bases do adulto. Todas as vivências positivas e negativas que a criança passa, associado ao papel que seus pais têm na criação e na evolução desses conflitos emocionais, e de como esses adultos dos pais encaminham essas experiências ou para a solução, ou para manter o problema, e a criança desenvolve mecanismos de ilusão para carregar essas dinâmicas malucas e confusas e assim não olhar para a realidade. E é na forma como a criança passa por esse período infantil que ela desenvolve o futuro adulto. Então vamos lá. O primeiro modelo adulto que vai cuidar da criança, primeiro é o quê? A mãe e depois é o pai. Eles são os primeiros adultos na história de vida dessa criança. Portanto, eles são os primeiros professores. E é claro que outros adultos também estão nesse meio e também são importantes para trazer modelos e referenciais de vida. Mas lembra, é sempre dentro da família onde ocorre a base do desenvolvimento desse ser humano, principalmente na relação com seus pais. E é com esses pais que vão aprender as funções básicas dos seres humanos, como fazer escolhas, como evitar e solucionar problemas, como olhar para a vida e assim por diante. Eu vou fazer uma analogia para você compreender melhor. É como você baixar o programa de computador. Então você vai pegar um computador e baixa um programa. Como é que ele vai funcionar? E como é que esse computador vai pegar as informações, interpretá-las e aí dar um rumo para essas informações? A mente funciona assim. Sem o programa não dá para o computador funcionar, porque precisa do programa. E a nossa mente precisa ter uma programação para compreender e se conectar ao mundo. Uma outra observação que eu gostaria de fazer aqui é ver como um adulto que não tem uma criança dentro de si se torna uma pessoa que racional, parece que não tem alma, não tem coração. É só isso aqui, ó. É só cabeça, racional, mecânica, sem prazer na vida. Mas também por outro lado, se uma pessoa tem uma criança dentro de si, mas não tem um adulto saudável para cuidar dela, ela se torna o quê? Infantil. Não sabe tomar decisões, fica perdida, sem saber para onde ir, cheia de sofrimentos e esperando que algum adulto aqui fora cuide da sua própria criança e dê para ela o que ela precisa. E assim ocorre o quê? Ela perde o poder de se amar e de se cuidar. Fica com um vazio existencial absurdo, com uma dependência enorme de outras pessoas. Aqui essa pessoa tende a se tornar o quê? Dramática e carregada de sofrimentos e frequentemente com tendência à vitimização. Bom, vamos lá, voltando para o Grodeck. A identificação dos conflitos emocionais infantis que não foram resolvidos pelos adultos da época se torna o quê? As origens das somatizações do futuro, as doenças. E que a dor no corpo é mais suportável que a dor emocional dos traumas infantis. Eu já falei isso na aula anterior. E se não tratar esses conflitos do passado, as doenças vão continuar a crescer, ampliar e ficar cada vez piores. Quando essa criança conseguir ser cuidada pelo seu próprio adulto, é a verdadeira forma de sair dessa armadilha infantil. Esse adulto vai ficar no lugar do pai e da mãe lá do passado. Quando isso ocorre, então a criança finalmente vai ter o quê? O adulto capaz de dar a ela uma infância mais saudável e feliz. Pode identificar e resolver os conflitos do passado. Esse adulto próprio vai libertar a criança do trauma infantil e vai levá-la para a vida. O Grodeck ele trabalhava em Baden-Baden, lá no século XX, no início do século XX.
E ele foi contemporâneo de Freud e dos psicanalistas da época. E você sabia que a grande maioria desses psicanalistas, quando adoeciam, iam tudo lá buscar o Grodeck para serem tratados. Bom, falando nisso, houve uma relação muito forte entre Grodeck e Freud, entre 1917 e 1934. E esses dois gênios da humanidade compartilharam seus conhecimentos e enriqueceram muito seus trabalhos com esse contato. Bom, já que eu estou falando de Freud, ele é a terceira etapa dessa jornada histórica, porque o seu trabalho na psicanálise foi fundamental. Ele foi muito importante na percepção do mundo inconsciente, nas neuroses e nas doenças em geral. E ele também revelou a compreensão da origem do sofrimento humano e adivinha para onde ele direcionou a origem do sofrimento humano? Período da infância. E ele tem um conceito de neurose interessante, que ele fala assim, a neurose é a nossa tendência de repetição. Na realidade, embora a gente acredite, está aqui, no mundo presente, fazendo coisas novas e tomando decisões, no fundo, nós estamos repetindo os conflitos infantis a todo momento e não temos a mínima consciência que fazemos isso. Parece que estamos vivendo o presente, parece, com toda essa carga emocional que eu estou sentindo agora, esse monte de pensamentos, sentimentos e atitudes que eu tenho hoje. A questão é que a grande realidade é que tudo isso, no fundo, tem por base os nossos conflitos do passado, só que está vestindo a roupa de hoje. E tentamos resolver esses problemas hoje, utilizando o quê? Os mesmos recursos de ontem. Ficamos o quê? Girando em círculo, tendência à repetição, e acreditamos que estamos seguindo em frente. Isso aqui, ó, compulsão, repetição, neurose. E a quarta etapa? A quarta etapa também vem dessa época, com um discípulo de Freud, que é Wilhelm Reich. Esse período da história foi uma grande revolução, não foi? E uma grande evolução. Esse também foi um outro grande mestre que eu admiro e muito. Ao estudar os casos que a psicanálise não conseguia resolver, ou então, naqueles casos até que resolvia, mas daqui a pouco voltava e aí não conseguia mexer mais, o que ele fez? Ele acabou descobrindo e desenvolvendo algo que foi fundamental para a psicanálise, que é análise do caráter. O que ele fez? Ele introduziu o corpo à psicanálise. E com esse trabalho ele revelou como o corpo registra a história de vida das pessoas. O corpo não mente e também não esquece. Através disso, tornou-se possível identificar traços de caráter que modelam o corpo do doente conforme os traumas que ocorreram lá no passado e mais, dá para saber também a época do trauma que ocorreu e que dinâmica estava ocorrendo naquele período da infância. E assim é possível olhar para o corpo de cada doente e encontrar lá o registro das suas histórias, não só pelo formato do corpo, mas também com gestos, posturas, atitude, tom de voz, expressão facial e corporal. Através dessas dinâmicas, nós podemos compreender as características desenvolvidas por essa pessoa na sua história de vida. O corpo é a biografia desse indivíduo. E isso também pode ser associado ao desenvolvimento de várias doenças. Você sabia que cada traço de caráter tem a sua distribuição energética específica no corpo? Energética, lembra? Energético, funcional e orgânico, olha lá. Desenvolve couraças musculares, viscerais e mentais, são cerebrais. E isso determina uma sobrecarga ou então uma falta de carga de energia em estruturas e sistemas. E lembra das polaridades que eu falei lá atrás? Quando a gente estava falando lá de Hipócrates, na antiga Grécia, o que vai acontecer? Aqui é a mesma coisa. Tem algo a mais e algo a menos. E aqui nós podemos ter o quê? Hiper alguma coisa ou hipo alguma coisa que tem a ver com a energia que está distribuída no corpo. E isso vai levar o quê? Ao desenvolvimento de enfermidades, daqueles 3 níveis que eu já falei antes, acabei de falar agora, energético, funcional, orgânico. Lembra? Se não viu, vai assistir a aula 2. Agora, vamos para a 5ª etapa da evolução, Bert Hellinger.
Ele desenvolveu, dentro da terapia sistêmica, uma ferramenta de trabalho excepcional que é capaz de revelar os emaranhamentos sistêmicos que nós carregamos. E além disso, analisar se aquele sistema segue as leis básicas. E se segue, é saudável, se não segue, é doentio. O que Bert Hellinger acrescenta agora, além dessa ferramenta, é um conceito fundamental, que os problemas que temos na nossa família atual, no fundo, estão conectados com problemas de outras gerações. Assim como Freud descreveu no conceito da neurose, o processo de repetição dos traumas infantis que vão acontecendo, através da abordagem sistêmica de Hellinger, nós identificamos que a repetição não é só dos processos infantis. Nós estamos repetindo traumas que vêm dos nossos antepassados de gerações anteriores. E, de novo, não temos consciência de que isso está acontecendo. Nós recebemos dos nossos antepassados e também passamos para os nossos descendentes. E assim os problemas vão seguindo como se fosse um efeito dominó. Pá, 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 pá. Enquanto você não acorda para a realidade e não ganha consciência desse processo, o que vai acontecer? A tendência é as novas gerações continuam carregando os problemas que vieram do passado e levam tudo isso para o futuro. E assim, os emaranhamentos vão ganhando força, o saudável vai perdendo energia, então você pode ver que as dinâmicas infantis e os seus conflitos emocionais que levam à doença, no fundo, estão conectados a dinâmicas de gerações do passado. Você percebeu como deu para ampliar a percepção e a consciência das verdadeiras causas? E a técnica da constelação sistêmica, com uma boa base na abordagem sistêmica, se transforma numa ferramenta excepcional de trabalho. Ela proporciona ao profissional a identificação da origem sistêmica do problema e também o caminho para o seu tratamento. Agora você pode me perguntar, o que tudo isso tem a ver com prevenção, Fernando? Não estou entendendo nada. Bom, se você ainda não percebeu, a resposta é claro que é tudo. Eu vou passar para você 4 possibilidades que temos para agir em direção à prevenção das doenças. E o primeiro? O primeiro vem lá da antiga Grécia, lá de Hipócrates. Você viu com Hipócrates como é importante para os seres humanos estarem conectados com a natureza. E para isso, nós precisamos seguir os princípios naturais da vida. Então, esse já seria o primeiro caminho que você pode utilizar com você mesmo e também para os seus clientes, com o propósito de manter a saúde e evitar as dinâmicas doentias. Você já percebeu o quanto nós vivemos longe desse princípio? O nosso estilo de vida, nossa alimentação, o desrespeito aos nossos ciclos naturais de vida, como por exemplo, dormir e acordar de forma natural. É só olhar à sua volta e você vai ver quantas paredes, tetos, poluição, barulho e tecnologia estão substituindo o quê? Contato humano, flora, fauna. A nossa alimentação, então, está um caos. A nossa mente substituiu os conceitos saudáveis da natureza por uma série de crenças, convicções que são reforçadas pela cultura e pela sociedade humana. O que será que se acredita que é saudável? Como podemos ter uma vida saudável num meio tão doentio? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é através da psicossomática de Grodeck. E aqui nós podemos ir em direção àquelas 2 dimensões essenciais que eu te falei. A dimensão do adulto e da criança. Quando um adulto não cuida da sua criança, ele se torna infantil. E aí abre um espaço enorme para que a doença se estabeleça. O processo de cura vai ocorrer quando o próprio adulto é capaz de amar a sua criança. E assim vai solucionar os conflitos que ela carrega. E eu vou te perguntar sobre como anda o seu adulto e a sua criança. Quem é que toma decisões na sua vida? Seu adulto ou sua criança? Quem trabalha? Quem casa? Quem tem filhos? Seu adulto ou sua criança? Bom, esse conceito para mim foi excepcional
na compreensão da doença e da cura. E eu utilizo isso em todos os casos que eu atendo. E eu também acrescentei essa dinâmica fundamental no trabalho da constelação sistêmica, que eu utilizo na minha abordagem de trabalho que eu criei, que é a consciência sistêmica. E sabe o que aconteceu? Isso proporciona uma compreensão e uma tomada de consciência do cliente que ajuda e muito no seu tratamento, identificar os problemas e solucionar. E como é que nós podemos utilizar isso também na prevenção? Tomando consciência da necessidade de interação entre essas duas dimensões. E mais do que isso, nos tornando pais adultos e preparando os nossos filhos, que são as crianças, para se tornarem os futuros adultos capazes de seguir para a vida. E isso é fundamental, porque o primeiro modelo de adulto para toda criança, quem são? São os pais. Então, se os pais são saudáveis, é um modelo para que essa criança construa um adulto saudável dentro dela. Bom, e aí nós vamos para o terceiro ponto. Nós vimos com Freud e Reich o quê? O período mais importante na evolução dos seres humanos está onde? Na infância. E que os traumas que ocorrem nesse período marcam profundamente o desenvolvimento dessas pessoas. Portanto, se pudermos construir um lar mais saudável, com funções paterna e materna adequadas e atentas à evolução e necessidade das crianças em todos os níveis de evolução, nós poderemos fazer o quê? Diminuir e muito a existência desses traumas. E vou abordar uma outra possibilidade ainda melhor. O cuidado que os pais podem e devem ter com os seus filhos para ajudá-los a identificar e sair das situações traumáticas. E com isso o que acontece? Os pais passam mecanismos e recursos saudáveis, adultos, que poderão ser utilizados na vida desses filhos no futuro. São bons modelos. Esses filhos agora, tendo esses modelos saudáveis dos pais, eles podem reproduzir isso na vida. E para terminar, vamos para a quarta possibilidade de prevenção. Através do quê? Dos ensinamentos sistêmicos de Bert Hellinger. Ele demonstrou que os traumas ocorridos nesta geração frequentemente estão conectados o quê? Às gerações anteriores do passado. E quando você toma consciência dessa dinâmica, isso muda muito. Precisamos ficar atentos com os pés na realidade, isto é, de uma forma adulta. Eu tenho que saber e compreender que os nossos pais e os nossos avós são portadores de conflitos inconscientes de gerações anteriores. E aí eu gostaria de salientar aqui a importância de olhar para eles como eles são seres humanos comuns. Pai, mãe, avô, avó e assim por diante. Eles têm qualidades e defeitos como qualquer ser humano. Quando nós colocamos uma aura divina nessas pessoas, corremos um risco, sabe do quê? De não conseguir identificar os problemas que eles estão carregando. E se eu não consigo identificar isso, eu não consigo colocar um limite adequado e necessário para impedir que esses problemas que vieram no passado, que já fizeram os meus pais, meus avós sofrerem, cheguem a mim e cheguem aos meus filhos. E aí nós temos que fazer o quê? Brecar esse processo sistêmico doentio, esses emaranhamentos. E eu breco para que isso não passe para mim nem para as próximas gerações. As funções são divinas, mas os seres que as exercem são comuns, são seres humanos. Assim, como devemos olhar para nós mesmos? Saber que todos nós temos problemas que carregamos inconscientemente. E se não acordarmos para a realidade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar para as pessoas que amamos no presente e também para as próximas gerações os mesmos problemas que carregamos. Quando estamos com os pés no chão, humildes em relação aos problemas que temos, nós ganhamos o poder de identificar e brecar esse efeito dominó. Quando você consegue fazer isso, você vai colocar distância nesses emaranhamentos sistêmicos familiares. Eu te falei que nessas 4 etapas, no fundo, o que nós precisamos fazer? Ampliar a nossa consciência sobre as verdadeiras causas das doenças
e das possibilidades que temos para ganhar um poder de cura pessoal e também familiar. Construir uma vida mais saudável e em contato com a natureza. O nosso adulto cuidando da nossa criança. E assim, o que eu estou fazendo? Proporcionando uma infância adequada para a minha própria criança e não só para a minha criança. Eu consigo dar uma infância mais adequada também para os nossos filhos, para os meus filhos e você para os seus. Quando nós estamos atentos às dinâmicas doentias do passado, o que vai acontecer? Essa é a grande diferença. É isso que vai dar para todos nós um grande poder de identificar e modificar esse cenário, construir algo muito melhor no mundo atual. As doenças não param de crescer em quantidade, em frequência, em gravidade, e elas estão atingindo todas as faixas etárias. E o pior, cada vez mais cedo, cada vez mais grave, algo precisa ser feito. Eu sinceramente acredito que todos nós temos o dever de acordar para a realidade e, passo a passo, promover esse mundo mais saudável. Eu estou fazendo a minha parte, compartilhando com você o que eu descobri na minha jornada pessoal e profissional. Isso tudo faz muito sentido para mim. E eu, como médico, seguindo a minha missão de ajudar o ser humano a se tornar mais saudável, eu elaborei essas aulas com o objetivo de tocar na sua mente, mais do que ser na sua mente, tocar também na sua alma. E se tudo isso fez sentido para você, eu conto também com a sua ajuda para a divulgação desses conceitos essenciais da vida humana. Eu quero ser melhor para a vida. Eu também quero uma vida melhor para mim. Eu quero um mundo melhor para os meus filhos, para os nossos filhos e netos. Mas eu também quero que os nossos filhos e netos também sejam melhores para esse mundo. É possível mudar, é possível fazer alguma coisa. Você pode, eu também. E aí eu conto com você nesse time e nessa jornada. E eu vou fechar com uma frase de Einstein, que é outro ser iluminado que nós tivemos aqui no planeta. Ele disse uma coisa importantíssima, ele falou assim: uma mente que se abre para o novo nunca mais volta ao tamanho original. Bom, agora que você viu tudo isso, eu quero te apresentar uma oportunidade única. Vou ser sincero, eu nem tinha pretensão de fazer isso agora, mas o que eu tenho visto é que a necessidade fala muito mais alto, inclusive pelos desafios que estamos vendo da quantidade de doenças, de epidemias, de situações loucas que estão acontecendo na vida de todos nós. Mas eu preciso te avisar, como esse programa exige uma relação mais próxima, eu vou limitar bastante o número de vagas. Vai funcionar assim: na próxima terça-feira, dia 25, eu vou abrir vagas para o treinamento online da psicossomática. E nesse exato momento você pode sair na frente e garantir a sua vaga na lista de pré-inscrição aqui embaixo, hein? A vantagem dessa lista VIP é que ao você se cadastrar nela, você vai receber o link da inscrição antes das outras pessoas que não se cadastraram. E assim você vai poder aproveitar o presente especial que eu vou entregar somente no primeiro dia. Agora você deve pensar, será que isso é caro, Fernando? Por muito tempo eu pensava no custo das coisas que eu tinha na minha vida. Isso é caro. Eu não vou conseguir pagar. Isso é um preço. Sabe o que eu descobri? Que tem uma coisa que chama valor, tem uma coisa que chama preço. O valor desse conhecimento é absurdo. O preço, sinceramente, é muito desproporcional aos ganhos e à economia que você vai fazer na sua vida. Imagina quanto dinheiro você já gastou com doenças, com internações, com cirurgias, quando você podia melhorar bem antes. E não só você, seus filhos, as pessoas que você ama, seus clientes. E aí, conforme eu ganhei experiência e conquistei as coisas maravilhosas na minha vida, eu descobri uma coisa muito simples. Quando se trata de saúde física, mental, emocional, sinceramente, o que eu invisto para prevenir é muito menor do que aquilo que é para tentar resolver um grande problema.
E aí veja, se você conseguir evitar de ter uma doença crônica que vai te levar a tanta dor, sofrimento, limitação, medo, culpa, sei lá quanta coisa você vai carregar junto com essa doença, se você observar tudo isso, me diz quanto custa, o quanto você pagaria para evitar, não é nem resolver, é evitar. Porque quando você está cheio de problemas, você gasta uma fortuna para tentar aliviar a sua dor. Quanto será que você podia ter investido antes para evitar chegar nesse lugar? É impressionante, né? Melhor investimento você tem na sua vida, porque com certeza você vai gastar muito dinheiro para tentar resolver coisas que você poderia ter evitado. Já imaginou o tanto que você realmente vai ganhar ao se tornar saudável? Até em termos de relacionamento, vida pessoal, familiar, na profissão, você com você mesmo, você em relação à vida. Agora outra pergunta que eu recebi, isso funciona de verdade para mim? Bom, independente da gravidade da dor que você passa agora, é óbvio que isso se encaixa para você. E se você ainda é um profissional, não importa de que área, isso vai elevar e muito o seu nível como ser humano e também como uma pessoa que vai ajudar o seu cliente. Isso vai possibilitar que você olhe e faça diagnósticos precisos e rápidos para os seus clientes. E sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar ultra diferenciado, muito bem visto e requisitado na sua área e no mercado que você trabalha. Agora, se quiser tirar mais dúvidas ainda, então participe da minha live que será na segunda-feira. E lá eu vou responder mais questões e dar ainda muito mais detalhes dessa oportunidade única. Então fique atento no seu e-mail na segunda-feira de manhã que eu vou enviar mais detalhes sobre esse nosso encontro. Ah, e deixe o seu comentário lá na comunidade da Jornada Sistêmica, porque isso me motiva a entender a sua realidade, atender às suas expectativas e produzir conteúdos ainda melhores. É isso aí, um grande abraço, tchau! Esse novo olhar tem sido libertador, curador, e eu percebo mudanças no meu corpo físico, mental e emocional. E para o meu êxito foi essencial o apoio oferecido pelo IBRAX com seus cursos lapidações de alto nível, realizando atendimentos individuais, grupos e palestras e levando para essas pessoas a luz que eu recebi. Faço terapia com hipnose e o conteúdo que ele aborda foi um complemento bem interessante para mim enquanto terapeuta. Então, recomendo o curso do Fernando de Freitas. O IBRAX é um instituto que prima por oferecer cursos com uma base conceitual bastante profunda, bastante sólida, associado a muitos treinamentos práticos, com alto nível de qualidade, está sempre evoluindo e melhorando. É um verdadeiro espaço de cura.